Muitas pessoas têm tido seus sonhos destruídos pela falta de confiança absoluta em Deus. A Bíblia está repleta de exemplos de grandes sonhos cumpridos para a glória de Deus. Encontro com a Palavra é um programa escrito pelo Dr. Dick Woodward e narrado por Pastor Edson Bruno. Ouça e descubra verdades que lhe ajudarão no seu dia a dia. Com você, Pastor Edson Bruno. Estamos iniciando o nosso segundo estudo da série Prescrições para Problemas da Vida. Chamamos o estudo de hoje de Prescrições para Dificuldades nos Relacionamentos. Existe um tema presente tanto no Velho como no Novo Testamento, a questão dos relacionamentos. Hoje queremos enfocar o que as Escrituras falam sobre os relacionamentos. Ouça esse texto bíblico. O Senhor disse a Caim: "Por que você está furioso? Por que se transtornou o teu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito. Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo." Diz, porém, Caim a seu irmão Abel: "Vamos para o campo." Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: "Onde está seu irmão Abel?" Respondeu ele: "Não sei. Sou eu o responsável por meu irmão?" Disse o Senhor: "O que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão será aclamado." Gênesis 4, 6 a 10. Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: "Deixe-me tirar o cisco do seu olho", quando há uma viga no seu? Hipócrita! Tire primeiro a viga do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente. Deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo, que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Atente bem para a sua própria vida e doutrina, perseverando nestes deveres, pois agindo assim, você salvará tanto a si mesmo quanto aos que o ouvem. Os textos que acabamos de ler foram Gênesis 4, 6 a 10, Mateus 7, 1 a 5, 2 Timóteo 2, 24 a 26, Romanos 12 e 18, 1 Timóteo 4 e 16. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Sabe, não é nada fácil manter um bom relacionamento com nossos irmãos em Cristo. As Escrituras enfocam vários problemas que enfrentamos no decorrer da nossa vida, mas também apresentam soluções para eles. Nos próximos programas falaremos sobre alguns desses problemas. Não podemos negar que todos temos problemas. Antes de continuar esta série de mensagens, eu gostaria de dizer que a igreja não é um hospital para que pessoas que precisam ser tratadas. A igreja é um lugar onde soldados de Cristo são treinados. Acho que nos últimos anos a igreja recebeu esta conotação de hospital, sabe? Lemos em Efésios sobre a preparação dos santos para a obra do ministério. Tudo o que acontece na igreja deve visar que o crente é isso que a palavra santo quer dizer. Seja aperfeiçoado para a obra do ministério, para a qual Deus o salvou e o chamou. Tudo o que fazemos deve visar o nosso aperfeiçoamento para o ministério, para o qual nós nascemos de novo e vivemos. Esta é a perspectiva com a qual trabalharemos durante esta série de estudos sobre soluções de problemas. O interesse não é simplesmente que você ache um tratamento para os seus problemas, mas que o nome do Senhor Deus seja glorificado com a resolução dos seus problemas e que você fique livre para ministrar da maneira como Deus planejou. Segundo a Bíblia, fomos salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de vós. É dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie.
Fomos salvos para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Por isso existe um propósito para a nossa salvação que vai além do nosso próprio interesse e bem-estar. E é este o enfoque desta série de estudos que estamos tendo. A primeira área de problemas que enfocaremos são os relacionamentos. Pense num relacionamento que é particularmente difícil para você. Pode ser inclusive com seu cônjuge. Ou então pode ser que o seu cônjuge esteja orando por você porque você é a pessoa mais difícil no relacionamento. Pode ser também um funcionário seu, ou talvez o seu chefe, ou o seu sócio, hein? Pode ser um dos seus filhos ou um parente. Qualquer pessoa. Todo mundo enfrenta algum tipo de problema nos seus relacionamentos. Paulo instruiu Timóteo, o jovem pastor, em como lidar com relacionamentos difíceis. A primeira aplicação desta passagem está relacionada ao contexto em que o ensino foi dado. A maioria das igrejas no Novo Testamento foi formada através de grupos que se reuniam em lares, num tipo de relacionamento mais pessoal e íntimo. O texto de 2 Timóteo 2, versículos 23 a 26, aplica-se à pessoa problemática que depois acabou trabalhando no ministério do ensino. Pela graça de Deus, minha esposa e eu criamos nossos filhos, 5 filhos. Tenho de confessar, este foi o maior desafio da minha vida. Agradecemos a Deus por todos serem crentes e estarem tocando bem as suas vidas. Mas sabe de uma coisa? Foi um grande desafio. E esse texto de Paulo a Timóteo nos ajudou muito. Ouça o conselho de Paulo a Timóteo. Evite as controvérsias tolas e inúteis, pois você sabe que acabam em brigas. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente. Deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Podemos tirar algumas conclusões desse conselho para quem enfrenta problemas com relacionamentos difíceis. A primeira coisa que Paulo fala a Timóteo é que se você quer ser parte da solução de Deus para relacionamentos difíceis, deve comprometer-se a ser servo do Senhor neste relacionamento. Um relacionamento envolve no mínimo 2 pessoas. E só Deus pode resolver os problemas de relacionamento, mas Ele usa os seus agentes humanos para isso. Suponhamos que seja um casamento. Qual dos dois será o agente do Senhor e qual será agente do diabo nesse relacionamento, hein? Paulo diz que há certas coisas que fazemos que abrem as portas do relacionamento para Deus e fecha para o diabo. Ou o contrário, fecha a porta para Deus e a escancara para o diabo. É por isso que Paulo diz que o servo do Senhor não deve brigar. Se você brigar, ficar irritado e perder a paciência, acaba fechando a porta para Deus e abrindo uma porta para o diabo. Mesmo que os dois sejam espirituais, você precisa entender que os dois podem tanto ser servos de Deus como do diabo. Tiago afirma que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Isso significa que se você perder a cabeça e se irar, não será mais um instrumento através do qual Deus vai trabalhar, mas o inimigo vai. Você corre o risco de fazer o mesmo que Pedro, no momento falar pelo Espírito e no outro pelo diabo. O diabo pode usar você tanto quanto Deus. Por isso, o que podemos concluir com esse texto de Timóteo é que você deve se comprometer a servir ao Senhor através dos seus relacionamentos. Se a outra pessoa não é crente, a pessoa a ser usada por Deus é você. E se os dois são crentes, a questão é qual dos dois se comprometerá a servir ao Senhor nesta relação, hein? Atente para estas palavras de Paulo. Deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem. Por que será que Paulo disse isso, hein? Esta é outra observação que podemos fazer. Devemos enfocar na outra pessoa e procurar lidar com mansidão com os problemas que ela tem. Mas, ao mesmo tempo, Jesus disse, o que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma? A pessoa nunca deve desistir de si mesma. Você lembra da história de Esaú? Ninguém jamais deve trocar por um prato de lentilha a sua bênção.
Ninguém deve desistir da individualidade que Deus preparou para cada um. Deus fez cada pessoa única e diferente sobre a face da terra. Jamais abra mão disso por preço nenhum. Você não pode ir contra você mesmo. Você pode estar lidando com uma pessoa que não se valoriza e que não entende que para Deus ela é única. Esta pessoa é cativada por Satanás, ou seja, ela é cativa do inimigo, da vontade do inimigo. Ela não é guiada pelo que quer, mas pelo que o inimigo quer. Só Deus pode libertar essa pessoa das cadeias do inimigo. Só Deus pode fazer com que esta pessoa recupere a sua individualidade. Portanto, quais são os objetivos desta relação? Que cada um recupere a sua individualidade e seja liberto. Como somente Deus pode fazer isso? Procure ser um instrumento através do qual ele vai trabalhar na vida da outra pessoa. Paulo é muito específico na sua orientação e diz que o servo do Senhor que tem problemas nos relacionamentos deve se comprometer a ser agente do Espírito Santo dentro da relação. Paulo mencionou 3 características do fruto do Espírito ao falar sobre isso. Ele diz que o servo do Senhor deve ser amável, manso, paciente. Vamos pensar um pouco sobre a mansidão? Esta é uma palavra mal compreendida pelas pessoas. A mansidão não tem nada a ver com fraqueza, mas com domínio próprio. Imagine um cavalo selvagem que, depois de ser bem treinado, aceita uma sela e se sujeita a um freio na boca para ser guiado. Quando Paulo perguntou a Jesus: "Ei, que devo fazer, Senhor?", ele estava se submetendo ao Senhor e aceitando o controle de Jesus sobre sua vida. Até o resto de sua vida, Paulo respondeu ao comando de Cristo. Isto é mansidão e não é algo que desenvolvemos com disciplina, vamos dizer assim. Isso é um fruto do Espírito. É resultado do trabalho do Espírito Santo na sua vida. Afinal, o que significa mansidão? Em linguagem simples, significa a solução dos seus problemas, ou seja, estar sob o controle de Deus. É por isso que você pode ser servo do Senhor. Quando você perde a cabeça e se irrita, você deixa de estar sob o controle do Senhor e passa a ser controlado por outra força. Mas, quando você é manso e se submete a Deus, você é controlado pelo Espírito Santo. O meu tempo já se foi hoje, mas programe-se para estar conosco na próxima oportunidade, quando estaremos aprendendo mais sobre soluções para problemas nos relacionamentos. Até lá, se Deus quiser. Que lição importantíssima. Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo Encontro com a Palavra.